Obrigado. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Queria agradecer o convite que nos foi feito, o esforço que foi realizado por algumas pessoas para que a gente pudesse estar aqui, para que esse evento pudesse acontecer, para a gente trocar experiências, trocar conhecimento e conversar um pouquinho, como vocês estão vendo lá na projeção, sobre mediunidade. Sobre essa faculdade que nos coloca em constante intercâmbio com o plano maior, num momento em que o movimento espírita precisa retornar às bases de Allan Kardec para que nós tenhamos um pouco mais de segurança em todas as atividades espíritas, mas sobretudo na mediunidade. No momento em que o movimento espírita, se nós formos definir a produção mediúnica do movimento espírita hoje, se for para a gente ser muito bonzinho e não pegar pesado, a gente vai falar que ela está ruim. Agora, se vocês quiserem que eu fale o que eu penso, vai complicar. Então eu vou deixar como um momento ruim, mas na verdade é muito pior que isso. Num momento em que nós vemos livros teoricamente psicografados com teorias que desmentem Allan Kardec assim da forma mais escancarada possível. E na hora em que alguém que estuda Allan Kardec se posiciona contra, a gente ainda é acusado de falta de caridade. E até onde eu entendo, caridade nós fazemos com pessoas. Significa o seguinte: se você não gostar do meu seminário, você tem o direito de falar para mim: André, não gostei, não concordo com nada que você fala. Não quer dizer que você não gosta de mim. Caridade você faz comigo, que sou um filho de Deus, imperfeito, que precisa de paciência. Da parte de vocês comigo. Agora, palestra, seminário, CD, DVD, livro, nós temos a obrigação de estudar com mais detalhes, e se a gente não concorda e acha que não bate com o que Kardec ensinou, nós precisamos nos posicionar sim. Se nós queremos doutrina espírita de verdade nas casas espíritas, se nós queremos prática mediúnica séria, nós precisamos aprender a nos posicionar e conversar de forma educada. Porque o fato de você não concordar com alguma coisa que eu posso falar nessas horas que nós vamos ter para bater papo, não quer dizer que nós sejamos inimigos. E qualquer um de vocês tem o direito de se manifestar a qualquer momento, concordando ou discordando. Então vamos conversar sobre essa faculdade, sempre pautado na obra de Allan Kardec e, se necessário, completando com algumas obras que nós podemos chamar de subsidiárias, ok? Primeira coisa que a gente gostaria é trabalhar as recomendações de Allan Kardec em alguns pontos da chamada codificação. Nessa obra extraordinária, que é a essência da doutrina espírita, que nós conhecemos como o Livro dos Espíritos, na introdução número 13, que, como nós sabemos, antes de iniciar as perguntas feitas aos Espíritos, Allan Kardec escreveu um texto extraordinário. E às vezes eu me surpreendo por conhecer pessoas que não leram a introdução ao estudo da doutrina espírita. É um texto tão fantástico que a introdução número 6, Kardec chega a dizer que ela é um resumo de toda a doutrina. Então olha que a essência está numa das introduções do Livro dos Espíritos. Então a gente poderia ler aquele resumo de uma forma bem detalhada, de uma forma bem precisa, para que a gente tenha uma ideia geral e através dos livros, dos outros livros, a gente pudesse ir ampliando as ideias. Então Kardec fez um resumo e eu não me surpreenderia, infelizmente, se alguém me disser aqui que nunca leu nenhuma dessas introduções. E é ali que Allan Kardec vai dizer que ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de todos nós. E olha a pergunta agora: será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Essa pergunta de Allan Kardec nos remete ao que nós dissemos na introdução, que é o problema da superficialidade. Eu já não me surpreendo mais quando eu chego numa casa espírita e vou conversar com um dirigente de casa ou com um dirigente de reunião mediúnica e ele me diz que leu as obras básicas há 20 anos atrás e nunca mais leu de novo. E cada vez que eu leio eu me surpreendo.
que eu consigo uma profundidade a mais e vou enxergando coisas que na leitura anterior eu não enxergava. Então, pelo menos a minha conceituação espírita está em constante mudança. Eu estou sempre recomeçando os livros. Então eu não me surpreendo mais, infelizmente, quando eu encontro dirigentes que leram isso há, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás e já estão atrás de novidade. O grande problema hoje são as novidades. São esses livros que dizem ser espíritas, mas desmentem completamente a obra de Allan Kardec. É essa superficialidade que está matando, entre aspas, o movimento espírita e prejudicando muito o exercício mediúnico e a atividade mediúnica do movimento espírita como um todo, porque conceitos mal entendidos às vezes nos levam a práticas erradas, e Allan Kardec vai dizer em alguns pontos da codificação que os simpatizantes mal informados seriam muito mais perigosos que os contraditores. Então não se preocupe com quem fala mal de doutrina espírita, com quem não gosta de doutrina espírita, com quem discorda de doutrina espírita, mas preocupe-se muito com quem se diz espírita, mas não entende nada de doutrina, porque não lê Kardec, porque lê outras obras não muito confiáveis, e aqui eu estou fazendo aquele movimento que eu disse, eu estou me posicionando contra obras, não contra pessoas. Pessoas são filhos de Deus como eu e você, mas obras aí, está na hora da gente fazer um movimento de botar freio em algumas coisas, ok? No livro dos médiuns, que vai ser o alicerce do nosso bate-papo durante toda a tarde de hoje, lá no capítulo 5, chamado das manifestações físicas espontâneas, Allan Kardec diz assim: se um efeito insólito se produz, um ruído, insólito quer dizer isolado, movimento ou mesmo uma aparição, a primeira ideia que se deve ter é de que provém de uma causa inteiramente natural, de causa física, por ser a mais provável. Tem-se então que buscar essa causa com maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos, senão muito cientemente, esse meio de evitar toda a ilusão. E aqui eu começo a fazer uma interação para quem quiser participar. É isso que nós fazemos. Quando alguma coisa acontece e a gente não consegue achar uma explicação assim, no primeiro olhar, a gente sai atrás de uma explicação plausível ou primeiro atribui para espírito? Tem um barulho no meu guarda-roupa, você vai lá, abre a porta, sai o gato. Mas antes de ir lá abrir a porta, o que a gente fala? Tem espírito arranhando. A criatura está passando mal, está com tontura, o que ele fala? Não, devo estar pressionado espiritualmente. Não foi aferir a pressão, não foi aferir a glicemia e todas as outras possíveis causas de tontura, mas primeiro atribui para espírito. Então veja que Allan Kardec está dizendo que a gente só vai atribuir causa espiritual depois de descartar todas as causas físicas. Mas a gente faz isso? Ou faz o contrário? Eu não me surpreenderia, agora eu vou começar a zoar, vocês me perdoem. Eu não me surpreenderia se começar a queimar a lâmpada na tua casa, ao invés de você chamar o eletricista, chamar um grupo de desobsessão para falar que é espírito está queimando lâmpada. Vai se preparando, porque daqui para tarde depois vai ser feio. É daqui para pior. Eu não me surpreenderia mais. Por quê? Porque a gente atribui para espírito, ao invés de buscar as causas físicas. O que está acontecendo? É fiação? É o soquete? O que está acontecendo? Nós estamos num momento muito místico, embora a doutrina espírita nos tenha sido dada nas obras de Allan Kardec, para que a gente possa descartar todo o misticismo. Nós respeitamos, mas não concordamos. Foi para isso que a doutrina nos foi dada, para que a gente tenha razão no nosso raciocínio. A fé se tornaria, a partir da doutrina espírita, raciocinada, como Allan Kardec nos ensina no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é essa fé, associada à razão, que se tornaria inabalável e conseguiria encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É o capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Outra recomendação de Allan Kardec que eu acho importante, que está lá no capítulo 20 da influência moral do médium, um dos capítulos mais importantes do livro dos médiuns, na nossa opinião, uma comunicação dada por um espírito que Allan Kardec chamou assim, um espírito de quem temos inseridos muitas comunicações, e lá na frente ele vai dizer que é Erasto. E o que o Erasto sugere para a gente? Melhor é repelir 10 verdades
do que admitir uma única falsidade, uma teoria errônea. E mais uma vez eu pergunto, nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos num momento em que tudo que Espírito fala é verdade e nós não peneiramos nada? Gente, eu estou pegando pesado? Me perdoe. Hã? Não, mas isso aí é característica minha, não devia ter chamado. É na voadora. O movimento espírita está nessa fase. Espírito falou, está falado. Médium escreveu, está escrito. E foi isso que Allan Kardec fez. Independente do nome do espírito, aquela peneirada rigorosa, procurando os textos que batiam, as ideias centrais que falavam a mesma coisa, e ainda com o cuidado de analisar o fundo, porque às vezes a forma não bate, mas a ideia central batia. E o movimento espírita faz exatamente o contrário. O espírito falou, e eu não me surpreendo mais quando eu chego numa casa espírita e vejo lá a parede pintada, ó, foi o espírito que mandou pintar dessa cor. Nós estamos meio que num momento de cromoterapia até dentro de casa espírita. Quem vê espírito se manifestando o tempo todo e dizendo que cor que tem que pintar, quantos ventiladores tem que ter, eu chego a ter a impressão seguinte: nós não temos discernimento para isso? Nós não temos capacidade de pensar? Nós não temos capacidade de calcular essas coisas sem a necessidade de intervenção espiritual? E chego a dizer que onde o espírito se manifesta demais, mentor de casa fala demais, é porque o grupo encarnado não está estudando. Porque se o grupo encarnado estuda, se o grupo encarnado pega as obras de Allan Kardec para aprofundar no estudo, você encontra o erro. Que você entende o texto e fala: nossa, nós não estamos fazendo assim. Kardec está recomendando fazer por quê? Qual a causa? Por que Allan Kardec está recomendando seguirmos esse caminho? E a gente entende a origem da chamada codificação espírita, como nós dissemos, textos vindos de vários pontos da Europa, por médiuns diferentes, espíritos diferentes, tudo ao mesmo tempo, porque não tinha o risco de um ter lido o texto do outro e ter se deslumbrado pela ideia e escrever um texto igual. Na verdade, ele não estava psicografando, ele estava colocando para fora o que ele já tinha lido. Ele estava influenciado pelo que ele já tinha lido. Então não tinha diferença de tempo. E Kardec peneira isso tudo, somado à observação. A doutrina espírita, como nós sabemos, nasce como ciência, fruto de método científico, principalmente de observação e de levantamento desses textos. A consequência da ciência é a chamada filosofia espírita. E essa filosofia, como nós sabemos, tem consequências morais. É dessas consequências morais que nasce o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a gente entende que a doutrina nasce de ciência, de método científico, a gente vai derrubando essa crença de que o Espírito falou, está falado. Não é assim. Se fosse assim, tudo que foi escrito e remetido para Allan Kardec, ele teria postado ou nos livros ou na revista espírita. Por exemplo, tem ideias extraordinárias, vou dar até um exemplo. Na revista espírita de 1868, mês de fevereiro, Lacordaire, que em tese é um espírito mais maduro, escreve sobre uma escala de espíritos puros. Alguém já leu esse texto? Extraordinário. Ou seja, quando você chegar no topo da escala espírita, que nos é mostrado em O Livro dos Espíritos, você está no jardim de infância de uma outra escala. Só tem um problema: algum outro espírito escreveu? Não. A opinião de Lacordaire, por maior que ele seja espiritualmente, vale como opinião espírita? Não, porque é um espírito só escrevendo através de um médium só. Logo depois desse texto, Kardec publica um livro chamado A Gênese. Você viu essa escala na Gênese? Essa citação está lá? Não está. Por que não está? Porque é um espírito escrevendo através de um médium. Isso não tem força para os critérios de Kardec. Então a gente precisa repensar. Se nós estudássemos mais profundamente a chamada escala espírita que eu citei agora há pouco, nós saberíamos que cada espírito oferece dentro da sua capacidade. E tem desencarnado que sabe menos do que eu e você. Agora, se além de saber pouco ele for orgulhoso, como é que Kardec chamou mesmo? Pseudo-sábio. Qual que é a característica dele? Ele sabe muito menos do que ele acha que ele sabe. Vou dar uma dica. Você compra ele pelo que ele vale e vende pelo que ele acha que vale. Rachou a carteira.
Se ele chegar aqui e falar que é o teu mentor, você tem discernimento para falar, deixa eu ver se é mesmo? Ou a gente já vai aceitando, ó, meu mentor, vem cá. Temos esse discernimento? Já pensaram nisso? Eu espero que vocês saiam daqui cheios de dúvida hoje. Raiva de mim ou não é opcional. Mas pelo menos as dúvidas. Que a gente consiga desconstruir vários conceitos. De preferência todos que não vieram das obras de Allan Kardec. Porque para o bom estudante, para o interessado, a dúvida gera pesquisa. Então, para aquele que sai daqui cheio de dúvida e vai chegar em casa, pegar as obras de Allan Kardec, pegar a revista Espírita e vai passar aí alguns dias debruçado sobre os livros, eu vou ficar feliz. Falo, opa, minha visita àquela casa espírita surtiu o resultado que eu queria. Se alguém vai me mandar um e-mail me esculachando, aí sinto muito. Mas vamos em frente. Nós vamos começar com a fundamentação doutrinária, entrando um pouquinho nos aspectos técnicos. Primeira coisa que a gente quer discutir são as definições, os termos e a estratégia de Allan Kardec para construir o conhecimento da mediunidade. E ele começou por uma estratégia interessante. Nós hoje modernamente chamamos de polissemia, Allan Kardec chamou de ambiguidade. Uma rápida aulinha de português. Polissemia para esse dicionário aqui significa a propriedade que uma palavra tem de assumir vários sentidos. Allan Kardec usou o termo médium, no mínimo, em dois sentidos. Um sentido mais amplo, ou geral, e um sentido mais específico e mais restrito. Vamos ver o que é isso. Lá no livro Manifestações Práticas, Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, alguém conhece esse livro? Já leu? Da segunda parte de O Livro dos Espíritos, especificamente de um capítulo chamado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, nasce esse livro. Ou seja, aquilo que está em germe num capítulo, Allan Kardec expande em um livro. Desse livro nasce o Livro dos Médiuns. Vocês perceberam que é sempre uma expansão de ideias? Aquilo que está em essência em um capítulo vira um livro. Esse livro vira um livro maior. É sempre uma expansão de ideias, nunca se desmentindo. Diz o Cosme Massi, que alguns aqui conhecem, sem medo, o maior conhecedor do mundo da obra de Allan Kardec hoje, que Allan Kardec, em toda a codificação, desde a primeira edição do Livro dos Espíritos, incompleta, de 1857, com 501 itens, até o número de abril da Revista Espírita de 1869, porque ele desencarna em 31 de outubro, mas o número de abril estava pronto. Kardec não cometeu nenhum erro de lógica, e o Cosme é doutor em lógica e filosofia da ciência. Nenhum erro de lógica. A maneira dele de desencadear pensamento é humanamente perfeita. Então veja que o que é pequenininho num capítulo expande num livro, expande em outro, mas nunca se desmente. Sempre numa construção de conhecimentos humanamente perfeitos. Nesse livro existe um vocabulário espírita, onde Allan Kardec vai trazer para nós algumas definições. Uma delas é a definição de médium, que vem do latim, significa meio ou intermediário. Allan Kardec define como pessoa acessível à influência dos espíritos e mais ou menos dotada da faculdade de receber e transmitir suas comunicações. Para os espíritos, o médium é um intermediário. É um agente ou instrumento mais ou menos cômodo, conforme a natureza e o grau da faculdade mediatriz. Grau significa o quê? Grau de sensibilidade. Existem pessoas mais sensíveis e outras menos. E todo mundo aqui que é médium tem as mesmas faculdades? Por isso que ele falou, além de grau, em natureza. Dá para acompanhar, gente? Dá? Estou acordando alguém? E de repente a criatura está fora do corpo, né, trabalhando com a equipe da casa, e eu falando alto e tirando ela do transe. Tranquilo? Dá para acompanhar? Ok. Ainda nesse... Ah, tá. Uma metáforazinha. Se nós simbolizarmos plano físico e plano espiritual como esses dois, como dois planos paralelos, o médium seria alguém que está no meio de dois planos. Posso simbolizar assim?
Posso ou não? Ok. Seria então alguém que está numa simbologia com um pé no plano físico e um pé no plano... Dá para entender essa metáfora? É que toda metáfora tem uma limitação, tá? Não leva isso totalmente ao pé da letra. É didático. Ainda no vocabulário espírita, Allan Kardec vai definir mediunidade ou medianinidade, olha que definição esclarecedora, faculdade dos médiuns. Adiantou alguma coisa? Ou seja, uma faculdade que o médium tem. Leitura, é faculdade de quem? De quem gosta de ler. Não esclarece muita coisa. E o exercício mediúnico, que às vezes a gente confunde, ele não definiu, mas ele trouxe para a gente algumas ideias. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, dai de graça o que de graça recebeste, quando ele vai dizer assim: ela não existe sem o concurso dos espíritos. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Dá para entender esse raciocínio? Se você fizer alguma coisa errada e os espíritos deixarem de se manifestar, não tem exercício mediúnico, mas você deixou de ser médium? É isso que ele está tentando passar. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais agora. Esse item, ele é de extrema importância se nós quisermos entender essa história de todos somos médiums ou nem todos somos médiums. Ele é mais profundo do que parece. E a gente vai tirar o máximo que a gente puder dele. Allan Kardec diz que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato. Que fato, gente? Sentir a influência dos espíritos. É por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Inerente a quem? Ao gênero humano. Aqui já está respondido. Animal tem mediunidade? Tem ou não? Se você já viu algum animal em transe psicofônico dando passividade, filme e me mostra. Você já viu algum animalzinho psicografando? Tem mediunidade ou tem sensibilidade no máximo? Ah, é diferente. É diferente ou não? Diferente. Sentir uma aproximação é uma coisa. Produzir fenômeno é outra, é isso? Quem me ajuda? É isso ou não? Ok. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. 4 termos chamaram a nossa atenção aqui. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre eles. O termo num grau qualquer nos remete aqui. Quantos graus possíveis de sensibilidade nós podemos ter? Poucos, muitos ou infinitos? Infinitos. Existem pessoas que são muito sensíveis, outras muito pouco sensíveis, é isso? Ok. O termo mais ou menos médiums confirma isso. Mais médium significa mais sensibilidade. Menos médium, tá claro isso? O termo inerente, como nós dissemos, significa naturalmente ligado. Isso é dicionário, tá? Allan Kardec usa esse termo muitas vezes na codificação. Lá no Código Penal da Vida Futura, no item 33, primeiro parágrafo, ele vai dizer: o sofrimento é inerente à imperfeição. O que ele está dizendo? O sofrimento é naturalmente ligado à imperfeição. Todo espírito imperfeito sofre. Por quê? Justamente porque é imperfeito. Porque age de forma contrária à lei de Deus e colhe os frutos do seu erro. Tá? E o termo influência dos espíritos nos remete à tão comentada questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar se os espíritos influem em nossos pensamentos e nos nossos atos. E o que os espíritos responderam mesmo? Muito mais do que nós imaginamos, e influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Agora me ajuda, quem é que dirige a vida dos outros? É espírito superior ou menos superior? Certeza disso? Porque eu estou cansado de ver médium espírito dizendo assim: ah, o meu mentor me dirige o tempo todo. E o teu livre-arbítrio? Foi para onde? Você já leu o livro dos médiuns lá no item... Ixi, não me lembro o nome do item, o capítulo é 23. Quando Kardec diz assim:
que os espíritos superiores, eles aconselham, combatem a influência dos maus e se não são ouvidos, se afastam, no sentido de te abandonar? Não, no sentido de deixar você plantar o que você quiser, para você aprender com a colheita. Ele diz assim, nenhum constrangimento impõe. Constrangimento é característica de espíritos imperfeitos. Quem é que dirige? Dirigir no sentido de te guiar o tempo todo, vai por aqui, faz isso, faz aquilo, isso não é característica de espírito maduro. Se o teu mentor estiver fazendo isso, troca de mentor. E você tem esse direito. Não é trocar de anjo de guarda. Mas pode ter alguém que não é o teu mentor, que ganhou a tua confiança por algum motivo e na verdade ele está te prejudicando. Por maldade? Nem sempre. Tem espíritos que são mais ignorantes que maldosos. Mas o fato é que ele pode não ser o seu mentor espiritual. Esteja atento. Você quer ver um caso que está acontecendo muito? É quando o mentor vira e fala assim, você já estudou o suficiente, vai trabalhar. Ninguém estudou o suficiente em termos de doutrina espírita. Para com isso. Ninguém pode se dizer profundo conhecedor da doutrina espírita. Conversa com o Cosme Massa, vê se ele se acha. Ele está sempre falando, eu estou sempre estudando. Gente, ele estudou 6 anos. Uma pergunta do Livro dos Espíritos. Quem aqui teria essa paciência? Levante a mão, por favor. Hã? Não, 6 anos. 6 vezes 365 e no meio tem 1 ou 2 anos bissexto, não esquece. Quem teria essa paciência? E ele está sempre dizendo, eu estou sempre aprendendo. Está sempre encontrando alguma coisa que na leitura anterior ele não viu. Oi, pois não? O mentor barra obsessor? O mentor barra obsessor? Não nos esqueçamos que quando Kardec pergunta se os espíritos influem na nossa vida, ele não está falando se é encarnado ou desencarnado. E não nos esqueçamos, encarnado também influencia se nós deixarmos, não? E se a gente deixar, dirige a nossa vida. Bem lembrado. Então, aqui, Allan Kardec nos remete à influência. Então, vamos começar a sintetizar as ideias e pensar que existem seres dotados da capacidade de ser influenciados. Quando Kardec vai falar sobre sofrer influência num grau qualquer. E me ajuda agora. Se ele é apenas influenciável, isso é o sentido amplo ou o sentido restrito? Quem me ajuda? Sentido amplo, porque todos nós somos influenciáveis, é isso? Dá para entender isso? Não pode ter dúvida agora. Por que ele é amplo? Porque abrange todos nós, é isso, gente? Dá para entender? Ok. Mas vai piorar. Então, se nós pensarmos naquela metáfora lá, se a minha sensibilidade é menor, eu estou com mais peso no pé do plano físico ou mais peso no pé do plano espiritual? Quem me ajuda? Mais peso no pé do plano? Como é que eu faço para equilibrar isso? Porque se eu estou em desequilíbrio, eu preciso... É isso? Equilibrar? Como é que eu faço para equilibrar isso? Se você pensou em desenvolver faculdades mediúnicas, nem todo mundo tem. Como é que você faz? É o processo de espiritualização. Você não precisa ser médium para se espiritualizar. Para viver na matéria sem ser da matéria. Para viver no mundo sem ser do mundo. Faz sentido? Faz, gente? Ou seja, por que você usa a matéria? Para aquilo que você precisa. Mas você não se torna um dependente dela. Então você vai se espiritualizando. E hoje de manhã, por um acaso ou não, nós passamos por esse ponto no estudo da mediunidade. Porque nós seguimos o livro do Martins Peralva e ele optou por algum motivo, que eu não sei qual, de falar em desencarnação. Eu não vejo muita relação disso com mediunidade, mas ele achou que era assim e nós temos que seguir o roteiro dele. E o que Allan Kardec vai dizer no livro Céu e Inferno, no primeiro capítulo, da segunda parte, chama A Passagem. Alguns tradutores traduziram como o passamento. O que ele vai dizer? Que quanto mais apegados à matéria, mais o fluido perispiritual gruda nos tecidos e nos órgãos, depois vai dar mais trabalho para libertar na hora do seu processo de morte física ou desencarnação. Então esse processo de espiritualização significa usar as coisas do mundo sem depender delas. E aí vale o comentário moral. Será que nós não estamos muito apegados ao carro, ao celular,
a pessoas. Outro dia eu vi um comentário, se eu não me engano, é do Rossandro Klinger, quando ele vai dizer o seguinte: nós já sabemos a diferença entre amar e ser dependente? Até não foi esse termo, deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Isso, é nesse raciocínio, eu estou tentando lembrar o termo que ele usou. Amor e apego. Alguém aqui já olhou para si mesmo e definiu se você ama ou se você é apegado? Porque se você ama e a pessoa te deixa, e ela te deixa para ser feliz, em tese a gente precisa estar feliz. Nós dá conta? Pode falar. Nós damos conta? Então não é amor, é apego. E se a pessoa me deixa, mas está feliz, eu deveria estar. Isso é amor. Então o que nós temos não é amor, é apego. Esse comentário é do Rossandro, eu achei extraordinário. Mas vamos em frente. Então esse processo de equilíbrio é o quê? É o processo de espiritualização. Necessariamente é necessário desenvolver faculdades? Não, porque talvez você não tenha. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Agora vai aprofundar. Todavia, usualmente, assim só se qualificam como o quê? Vamos ver quem está acompanhando. Médium. Só se qualificam como médiums aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Efeitos patentes nos remete não apenas ao processo de influência, mas à produção de fenômenos. Então volta lá. Existem pessoas que, além de serem influenciáveis, produzem fenômenos de efeitos patentes. Então, além da influência, existe a produção de fenômeno. Que sentido é esse? Restrito. Por que é restrito? Porque não abrange todo mundo, abrange só aqueles que têm faculdades mais... Dá para entender isso? Por favor, me dá um retorno. Ok. Voltando para a metáfora dos dois planos, seria alguém que está com mais peso no plano espiritual do que no plano? Dá para entender isso? Agora me ajuda. É necessário equilibrar esse processo também ou não? Por quê? Isso aqui às vezes é duro de se enfiar na cabeça. Porque você é médium, tem uma baita de uma capacidade de interagir com o plano espiritual. Mas você está encarnado, viu, filho? Você tem que trabalhar. Você tem que ganhar o seu pão honestamente. Você tem uma família. Você tem filho para criar. Filho para educar. Você pode ficar interagindo com o plano espiritual o tempo todo? Eu tenho muito medo quando eu descubro que determinados médiums ficam dando recado o tempo todo. Daqui a pouco toca teu WhatsApp, ó, teu mentor veio aqui e mandou falar, por que não falou para mim? Embora não seja médium, eu tenha uma capacidade mental de captação, por que ele não falou para mim? Por que ele foi procurar outro médium para me dar o recado? Dá para entender o que eu estou tentando passar? Gente, faz sentido ou eu estou viajando? Qual a necessidade disso? E a minha vida no plano físico? Embora talvez alguns de nós aqui possamos ter essa mediunidade extraordinária, aí ver, ouve, dá passividade, psicografa. Gente, você está encarnado. E você precisa cumprir as obrigações que um encarnado tem frente ao trabalho, à família, à sociedade. Não dá para ficar interagindo o tempo todo. Então busque esse equilíbrio. Senão você vai ficar mais no plano espiritual do que no plano físico. E aí você vai ter problema, porque as suas obrigações do plano físico vão passar. E aí? E aí você perde um emprego só porque na hora que você está trabalhando, teu mentor falou, larga tudo e vai receber espírito. E você paga as contas, que jeito? Ou só porque você é médium não tem conta? Hã? Bônus hora. Que é outra coisa que dá para discutir, vocês sabiam disso? Allan Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos que a caridade mais... A virtude é a caridade mais desinteressada. Todo mundo entendeu? O dia que a nossa ação no bem for plenamente desinteressada, ela não é mais caridade, ela é virtude. Todos os espíritos de nosso lar ganham. Está desmentindo o Livro dos Espíritos. Se nós conhecêssemos Kardec,
a gente discutiria isso de forma educada, de forma amiga, mas discutiria. Inclusive, quanto mais elevado, mais vale o bônus hora. Então não tem nenhum espírito virtuoso lá, é tudo imperfeito, inclusive o governador. Tem alguma coisa aí que não está batendo. Mas por não estudar a doutrina espírita, a gente lê, acha que está certo e sai passando, né? Quantas palestras você já viu falando de bônus hora? É difícil semana que não tem pelo menos uma, né? Você está vendo como nós precisamos voltar para Kardec? Você já viu esse movimento que diz assim, o cristianismo precisa voltar para Jesus? Já viram? Está correto? Está perfeito. Agora, o movimento espírita precisa voltar para Kardec. E rápido. Porque está cheio de ideia errada, doutrinariamente, na maior parte dos livros que a maioria de nós aqui lê. E por não estudar Kardec, passa como verdade. Precisa estudar, gente. Precisa. Se quiser conhecer a doutrina espírita, não dá para viver nesse automatismo. Ah, eu li faz 10 anos, entendi. Tem coisa melhor, tem coisa mais atual. Tem não. A profundidade das obras de Allan Kardec é um negócio que a gente vai demorar séculos para entender ainda. Ok? Agora nós estamos com um problema. Ele nos deu no mínimo 2 sentidos. Um sentido amplo e um sentido específico. Qual dos dois a gente usa? Agora complicou. Talvez você pense assim, eu vou usar o sentido amplo porque abraça todo mundo. Será que é isso? Então, mais um pouquinho de profundidade. Estou dando a chave do cofre, capítulo 14, item 159 do Livro dos Médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. O termo todavia é que tipo de palavra? Quem me ajuda? Se tiver professor de português, melhor ainda. Alguém me ajuda? É aquilo que nós chamamos de conjunção adversativa. Antes de entrar na conjunção adversativa, eu faço uma pergunta. Kardec sabia escrever ou ele usou uma conjunção ali que ele achou bonito? Ele sabia construir conhecimento ou ele usou por usar? Ctrl C, Ctrl V. Sabia escrever? Escrevia bem? Construía bem conhecimento? Cosme Massa. Teve falha de lógica? Nenhuma. Então vamos lá. O que é uma conjunção adversativa? Uma aulinha de português, rápida. Toda conjunção, e eu tirei essa informação desse site aqui, conjunção no geral, é uma palavra invariável que liga duas orações ou termos semelhantes numa mesma oração. Cita uma outra conjunção. Não precisa ser adversativa. Um de cada vez, senão não entendo. O termo se é uma conjunção? Hã? Se. Não, o entretanto é adversativo. O se é. Que tipo? Conjunção condicional, não é? Se for possível. Se, não é isso? Então toda conjunção faz o quê? Junta duas frases dentro de uma mesma oração. Tá claro? Estou relembrando o conceito. Toda vez que eu vejo isso aqui, gente, me dá uma raiva do tempo que eu ia na escola e não queria estudar. Como eu podia ter aproveitado mais as aulas de português, eu ia saber mais de doutrina espírita hoje. Passa isso para os filhos de vocês, lá na frente eles vão se arrepender. Agora, a conjunção adversativa especificamente faz o quê? Junta duas frases que expressam ideias contrárias de oposição ou de compensação. Mais ou menos assim. Eu gosto muito do fulano, mas... Presta atenção depois do mais. Que aí é que vem a verdade. Ok? Volta lá. Todavia, então, junta as informações. Todo mundo é mais ou menos médio. Todavia, dá para entender a ideia? Ok. Qual sentido que eu uso então? O sentido amplo ou o sentido restrito? Todavia,
Usualmente, assim só se qualificam aqueles que têm faculdades mais patentes. Allan Kardec está dizendo o quê? Que eu tenho que chamar de médiums apenas aqueles que têm faculdades mais afloradas e não o pessoal que apenas é influenciável. Está claro? Faz sentido ou não? Ou eu estou interpretando do jeito que eu quero? Eu só aprendi a ler e interpretar texto. Pois não? Tem no mínimo 5 ou 6 traduções para a gente comparar. Os pesquisadores dizem o quê? Você está na dúvida? Pega no mínimo 3. E todas elas trazem o mesmo texto. Não tem risco do tradutor ter. Todas elas falam a mesma coisa. É uma conjunção adversativa, não tem erro, tá? Obrigado pela participação, bem perguntado, viu? Bem pensado. Não tem risco de erro de tradução. Então aqui ficou claro que a gente não precisa mais fazer aquele negócio assim, o fulano é médium, alguém responde assim, mas todo mundo é médium. Não é não. Se estudássemos Allan Kardec, saberíamos disso. Médium só é qualificado como médium aquele que tem faculdades mais afloradas e que vai produzir fenômenos. Por exemplo, a psicofonia, a psicografia, a vidência e todos os outros fenômenos que são destacados no livro dos médiuns. Então, juntando as informações agora, o que é um médium mesmo? Um intermediário entre os dois planos, aquele que serve para que os espíritos se manifestem no plano. Ele precisa de médium para se manifestar no plano espiritual? A princípio não, ok? E a palavra foi usada em 2 sentidos. Mediunidade é o que mesmo? Faculdade dos médiums. E o exercício mediúnico é o dia a dia do médium, que você deve ter pensado assim. Meu exercício mediúnico se resume a um dia na semana, ou 2, que é o dia em que eu venho trabalhar mediunicamente, é só isso. Quando você está na fila do banco, tem 30 pessoas na sua frente e 20 para trás. Todo mundo extremamente alegre, porque fila do banco é um lugar de alegria, vocês já perceberam, né? Qual é a vibração que está sendo emitida ali pelos 50? E você está fazendo um esforço para não sintonizar com essa vibração. Você está se exercitando mediunicamente? Tá ou não? Você está deixando acontecer ou você está controlando? Então você pode dizer que exercício mediúnico é só na hora da mediúnica? Posso? Não posso. Quer ver? Vou botar esse povo para pensar agora. Quantos dias por semana você é médium, se é que tem algum médium aqui, nesse sentido? Quantos dias tem na semana aqui em Barretos? Quantos dias você é médium? 7? Tem feriado? Abonada? Ok. Quantos dias você se comporta como médium? Alguém já respondeu na lata. Eu aposto que foi você, Luiz Nelson. Não sei porque eu te conheço faz alguns anos já. Quantos dias você é médium? 7. Quantos dias você se comporta como médium? Só... Vê se é mais... Vou colocar na prática, antes que vocês falem assim, ele está acusando sem saber. Como é que a gente fala? Hoje é dia de mediúnica, eu não posso comer carne, mas amanhã pode matar um boi. É assim? Não, é assim que acontece? Hoje eu não posso tomar nada de álcool, mas amanhã é como alcoólico. É assim? Não deveria ser, mas é assim que acontece? Ou é coisa de Severino só? Essa eu não posso perder. É coisa de severiniense isso só? Hoje eu não posso entrar em determinados assuntos, mas a reunião acaba às 9, 9h15 eu te chamo no WhatsApp para não pôr fofoca em dia. Ou seja, não dá nem 24 horas de comportamento de médium. Gente, estou inventando moda? Estou inventando? Um pouquinho. A Rede Amigo Espírita, 4 anos e meio atrás, me fez um convite / convocação / obsessão. José Aparecido ele não convida, ele obseda, né? Que é o fundador da Rede Amigo Espírita. E desde lá, a gente vem se dedicando a estudar a mediunidade. A gente percebeu muita coisa. Já participei de reunião mediúnica, a gente tem, vamos dizer assim, um pouquinho de experiência e uma noção teórica. E a gente cai nesses erros bobos. Eu não vou... Se você não participa de reunião mediúnica, você deve estar pensando assim, isso aí não serve para mim. E o passe? Não, hoje eu vou aplicar passe.
Eu tenho que me comportar, mas e amanhã? E por que o planeta não amadurece? Por que vai demorar tanto para a gente se tornar mundo de regeneração? Porque a gente é, entre aspas, santo aqui dentro e lá fora. Ó, você saiu daqui, assistiu uma palestra, um seminário, está em paz, feliz da vida. Você chega ali e riscaram o teu carro. Acabou a paz. Ou seja, lá fora o que nós somos? Igualzinho aqui dentro? É por isso que aqui dentro a gente tem paz. Lá fora a gente é do mundo. Por isso que o Chico Xavier falava assim, lá fora a gente precisa vibrar uma oitava acima. Isso é linguagem de música, né? Um tom acima. Agora, alguém dá uma fechada em você numa avenida de Rio Preto, o que você fala? Vai com Deus, meu filho? Tá vendo como que a gente é uma pessoa lá e outra aqui? Ou seja, a gente é médium, a gente se comporta como médium um dia na semana. E eu não me surpreendo se a gente... quando a gente adentra uma mediúnica, é novidade. Então a gente se comporta muito bem. Se vigia, não come carne, além de não comer carne, não come em excesso, mas toda novidade passa, não passa? Depois de 1, 2 anos de reunião mediúnica, a gente não vai relaxando? Aí a gente mente para o dirigente que não comeu carne, como se os espíritos não soubessem, né? A gente mente para o dirigente que não falou mal de ninguém, como se a psicosfera não mostrasse, né? É a nossa imaturidade. Alguém quer fazer alguma colocação, gente? Pode falar. Estou falando sozinho. Sim, mas aí o Evangelho no Lar, ele é importante, mas nós já caímos num outro erro. Ou seja, eu faço o Evangelho no Lar quanto tempo? Vou chutar, meia hora. Quantas vezes por semana? Quantos dias e quantas horas sem Evangelho no Lar? E a gente acha que aquela meia hora por semana vai proteger a casa a semana inteira. Então a gente faz o quê? Durante meia hora, não liga a TV, não faz isso, não faz aquilo. Depois, já liga direto pro programa do Ratinho. Marcelo Rezende desencarnou, esquece. Era esse que eu estava tentando lembrar, me veio o Rezende primeiro. A gente desliga do Evangelho no Lar e vai direto pro Datena. Olha o misticismo. Não, o Evangelho no Lar me protege. Meia hora por semana? Big Brother. Vigilância. Porque é assim, enquanto eu tenho tendência de fazer coisa errada, o que eu tenho que fazer? Me policiar para não fazer. Quando eu desacostumar de fazer, não tem mais vigilância, virou rotina. Ou seja, vai chegar um dia, sabe Deus daqui quantas encarnações, em que o comportamento do dia de mediúnica vai ser o nosso comportamento todos os dias. Aí não vai ter preparação. Olha que maravilha. Você já não come carne nos outros dias, você já não entra em conversa fiada nos outros dias, você já não estressa nos outros... Olha que maravilha. Sim, lembra? Nem todos produzem fenômeno, mas todos são influenciáveis. Todo mundo sente uma aproximação, pode ter uma mudança de humor. Então quem não é médium participa disso? Dessa vigilância, dessa necessidade? Quem não é médium no sentido restrito? Todo mundo tem que estar mais vigilante. Porque você pode não produzir fenômeno, mas você pode ser influenciável, como todos nós somos. Bem lembrado. Não, sim, mas aonde que nós estamos errando? Acabou o Evangelho no Lar e a gente volta para a sintonia do mundo. Não está errado. Aliás, eu até digo o seguinte, você pode fazer mais de uma vez por semana, não só pelo sentido espiritual. Às vezes o Evangelho no Lar é o único momento na semana onde a gente consegue reunir a família toda. Você consegue reunir a família toda na refeição? Ou tem várias televisões, vai cada um para um cômodo? Ou então a gente senta na mesa com o WhatsApp? Às vezes o Evangelho no Lar é o único momento na semana que você conseguiu reunir a família toda. Agora eu aconselho, se você faz um Evangelho no Lar, faça 6 reuniões nos outros dias, mas não de Evangelho, mas de estudo. Estudando o Evangelho, lendo devagar e comentando. Aí é diferente.
Porque o estudo leva a uma reflexão mais profunda. Você vai tentar fazer no texto do Evangelho o que nós estamos fazendo aqui, que é tirar na profundidade, buscar o máximo que puder. Tá? O Evangelho no Lar eu acho extraordinário, mas a gente achar que meia hora por semana vai nos proteger o resto da semana, sendo que no resto da semana a gente tem a sintonia, entre aspas, normal, eu acho um misticismo isso. Mais alguma participação? A gente pode falar. Podemos prosseguir? Então vamos lá. Qual o objetivo da mediunidade, do intercâmbio entre os planos? Interessante notar que Allan Kardec falou sobre isso num capítulo que poucos de nós estudamos. Qual o objetivo primeiro ou primário da mediunidade? Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quem já estudou esse capítulo? Levante a mão, por favor. Ou a gente chega no 27 e volta, porque isso é prece, não tem importância. Os comentários de Allan Kardec são muito melhores do que as preces. Porque a prece, o que ele vai falar? Eu estou dando sugestão, o importante é o teu pensamento. Então a prece é sugestão, mas o comentário dele é extraordinário. Olha o que eu vi lá. Prece para os médiuns, o que ele vai dizer? Lá no item 9. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea e os sentidos e os instrumentos especiais, por exemplo, a ciência. A gente conhecer o que acontece no mundo físico, você tem vista, você tem todos os seus sentidos e tem ciência investigando, é isso. Então você entende tudo o que acontece no planeta e no plano espiritual. Para peneirar o mundo visível, deu-lhe a mediunidade. Então vamos respondendo. Qual o objetivo primeiro da mediunidade? Comprovar a imortalidade do espírito. Alguém entendeu porque que eu pus primeiro a imortalidade? Entenderam ou não? Vou explicar. Segundo, comprovar a comunicabilidade, que é a possibilidade de intercambiar. Só de lá para cá, a gente não influencia eles em nada? Mais do que a gente pensa. Que pena que a gente não entendeu isso. E terceiro, exercer a comunicabilidade. Agora eu vou explicar. Por que primeiro a imortalidade? Alguém matou a charada? Olha a profundidade disso aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, que nem é livro, segundo Allan Kardec, para se conhecer a doutrina espírita. Livro dos Médiuns, capítulo 3, do Método. Kardec cita algumas obras que a gente precisa estudar para conhecer a doutrina espírita. Quem lembra? Na ordem. O que é o Espiritismo? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Revista Espírita. Ele citou o Evangelho? Sim ou não? Por que ele não citou o Evangelho? Ele está desfazendo? Quem me ajuda? Os encarnados de preferência. Qual era o objetivo? Conhecer doutrina espírita. Se ele não citou o Evangelho, porque o Evangelho não tem por objetivo conhecer doutrina espírita. Qual o objetivo do Evangelho? Transformação moral. Não é conhecer doutrina. Quando você entende isso, você entende. É simples. Mas olha o que ele vai dizer. Capítulo 2. Meu reino não é desse mundo, vida futura. O que Kardec chamou de vida futura, nós chamamos de imortalidade. O que ele diz? Sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Preceito de Jesus, lógico. De onde vem que se não creem na vida futura, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares nessa obra. Se a imortalidade é o eixo central da doutrina do Cristo, tem que ser um dos eixos centrais da doutrina espírita. Concorda? Senão uma desmente a outra. E é fácil de entender na prática. Se o espírito não fosse imortal, ele se comunicaria? Então, antes de se comunicar, ele tem que ser imortal. Então a comunicabilidade deriva da imortalidade. Faz sentido? Sim ou não? Agora vocês entenderam por que eu escolhi colocar em primeiro lugar a imortalidade do espírito.
se ele não fosse imortal, ele não se comunicaria, não reencarnaria, não viveria em outros mundos, etc, etc. Ok? Alguma colocação? Podemos prosseguir? Falando um pouquinho sobre influência, porque a gente acha assim. Se eu perguntar aqui por que nós somos influenciáveis, ou o que faz de nós seres influenciáveis, o que vocês vão responder? A maioria vai falar que é justamente esse canal mediúnico mais ou menos aberto. Qual o fator primário? Se for o canal mediúnico, você vai ter que me provar que, primeiro, só os desencarnados nos influenciam, porque mediunidade não é para interagir com o plano espiritual. A partir do momento em que encarnado também me influencia, não é fator mediúnico. E outra, se você me disser que é fator mediúnico que me faz influenciável, você vai ter que me provar que quanto mais sensível o ser, mais condenável a influência. E é assim. Chico Xavier tinha uma sensibilidade extraordinária. Ele era tão influenciável assim? Então caiu a possibilidade da resposta primária ser fator mediúnico. O que é então? E se nós trabalhássemos com a hipótese de ser a nossa deficiência moral? Vou dar um exemplo. Me responda agora, médium ou não médium. Alguém aqui, além de mim, detesta cigarro, até o cheiro? Levante a mão. Nós não estamos falando do fumante. O fumante é filho de Deus. Nós estamos falando do vício. Ok. Se você detesta cigarro, existe a possibilidade de algum desencarnado te influenciar a fumar? Sim ou não? Nem encarnado te influencia nesse sentido? Por quê? Porque você é médium ou não médium, ou porque você não gosta e não quer de jeito nenhum? Então é canal mediúnico ou é valor moral? Meu filho, o que você sabe que você não deve fazer, ninguém te influencia. Sabe aonde que nós somos influenciáveis, médiums ou não? Quando a doutrina espírita fala não faça, a gente fica assim, será que eu não devo fazer mesmo? Será que não é exagero? Será que não é fanatismo isso? Poxa, eu sou humano, a gente justifica, né? Na verdade, a gente tenta justificar o que não tem justificativa. Então é canal mediúnico? Não, o fator primário é valor moral. O que você sabe que não deve fazer e já se libertou, ninguém te influencia mais, mesmo se você for médium, concorda? Faz sentido? Faz? Me ajuda, por favor. Então inverte lá. Na verdade, o fator primário é valor moral. Alguém falou? Não entendi? É porque na verdade o Livro dos Espíritos trabalha com qual conceito? O conhecimento forma o moral. Como que o conhecimento forma o moral? Kardec trabalha com o conceito de desenvolvimento intelectual. Como que o desenvolvimento intelectual forma o moral? Fazendo compreensíveis o certo e o errado. Daí para frente é livre-arbítrio. Aí você escolhe errado, leva um tombo, o que Deus espera? Com o tombo ele repense o caminho que ele escolheu. Se nós somos espíritos minimamente maduros, o que acontece? Eu fui por aqui, deu errado, o que eu faço? Eu posso ir por qualquer caminho, mas esse não. Mas e o teimoso? Com perdão da brincadeira, e a reencarnação da mula de Balaão? Lembra da Bíblia? Que sabe que não é por aqui, mas ele insiste por aqui. Quem aqui faz isso? Além de mim. Então veja, quanto da nossa dor seria desnecessária? Está doendo porque a gente é turrão. Que a gente já sabe o que fazer em muitos casos, gente. Deus te ouça. Deus te ouça. Falando um pouquinho sobre o fenômeno, então, por definição do dicionário, é tudo aquilo que pode ser observado na natureza. Olha que interessante, é observado, não é relatado. Porque vocês já repararam que uma coisa que acontece aqui, até chegar do outro lado da cidade, chega diferente? Em Barretos é assim também? Nem tudo que chega aos seus ouvidos é verdade. Principalmente no Facebook. Fato ou evento que pode ser objeto da ciência, que pode ser descrito e explicado do ponto de vista científico. Quais termos chamaram a nossa atenção aqui? Primeiro, o termo fato, porque contra fato não há argumento. Aconteceu.
Ninguém pode discutir. Outra, observado, como nós dissemos, não é comentado, e principalmente explicado. Quando você quer explicar alguma coisa, o que você busca? Isso é filosofia. A causa e as leis que regem esse fenômeno. Quando você entende causa e lei, o que era milagre passa a ser fenômeno. Se você se lembrou do capítulo 2 do Livro dos Médiuns, chama O Maravilhoso, o Sobrenatural, não foi à toa. O que Allan Kardec quis ali? Mostrar que tudo que era miraculoso, se você entende a causa e as leis, não é mais miraculoso, é um fenômeno. Então Jesus fez milagres? Não, ele produziu fenômenos. Por que a gente não consegue? Porque a gente não tem 1/10 da elevação moral dele, mas um dia vai conseguir. Porque o que ele falou? Vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Em potencial nós podemos, hoje não dá. Porque nós não estamos nem no pé dele. Mas lá na frente vai dar. Só porque a gente vai crescer moralmente? Não, porque também, como você falou em conhecimento, a gente vai entender as leis que regem o fenômeno. Quando você entende a lei, não é mais fácil de reproduzir o fenômeno? Quando você entende a causa e as leis, você reproduz com mais facilidade, não é? A química trata disso o tempo todo. Estou falando bobagem? Quem entende a causa e as leis reproduz o fenômeno com mais facilidade. Ok? E tratando de fenômenos psíquicos, nós temos 3 opções. O fenômeno anímico, o fenômeno espiritual e o fenômeno mediúnico. Qual a característica principal do fenômeno anímico? Ele é 100% do ser encarnado. Você pode tomar um passe onde o magnetizador está doando só a energia dele? Se você estudou magnetismo, você sabe que isso é possível. Tem intervenção espiritual? Nesse caso, não. Você pode receber, por exemplo, um passe 100% espiritual? Pode ou não? Você pode estar recebendo um agora e nem sabe. Você está vendo, olha para trás, você está vendo um passista encarnado com a mão aí? Com as mãos sobre você? Não, mas você pode estar sendo tratado? Se você estiver sendo tratado, é anímico ou espiritual? Espiritual. E o fenômeno mediúnico, ele tem qual característica? Misto ou misturado. Quanto de cada um? Porque geralmente o pessoal fala 50-50, eles chutam. Como se a precisão fosse matemática, nunca foi. Pode ser 1% do encarnado e 90% do espírito, 99% do espírito, e pode ser o contrário. Desde que tenha 1% de um e 99% do outro, é misturado. Dá para entender isso, gente? Misturou é mediúnico. O mediúnico tem por característica ter 2 partes, uma do encarnado e uma de um. Vamos entender isso. Kardec vai falar sobre emancipação da alma. André Luiz chamou de desdobramento. Ou seja, você sai do corpo. Isso é mediúnico ou anímico? Você deitou na cama, relaxou, dormiu, os laços se afrouxam, você sai do corpo. É mediúnico ou anímico? 100% anímico. Algum desencarnado participou do processo? Não, é uma lei natural. Você sai do corpo, não tem nada a ver com mediunidade. Agora, o que vai acontecer quando você sai do corpo é outra história. Mas o sair do corpo em si é um processo 100% teu. Aliás, Kardec nem falou em animismo, ele falou em emancipação da alma, que é a alma encarnada, mas atuando no plano espiritual. Pode acontecer? Ou você está fechado dentro do teu corpo? Como se fosse uma caixa lacrada. Não existe isso. Você irradia para todos os lados. Por isso que nós precisamos estudar Kardec. Então a característica aqui, parte do espírito e parte do encarnado. Então vamos começar a aprofundar. Vamos imaginar que esse é o médio. Não precisa ser tão redondinho assim. Pode ser mais esbelto, às vezes mais alto. Usa a tua mente aí. Vamos mergulhar. Livro dos Médiuns. Capítulo 19. O papel do médium nas comunicações espíritas. Esse é o capítulo, cara. Mas ele é extraordinário para você entender o teu papel como médium na manifestação de um espírito. Kardec pergunta. Item 223, pergunta 15. Os espíritos, aliás, aqui já é a resposta dos espíritos. Os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem de linguagem articulada. Quando você está dando uma comunicação, você está recebendo uma coisa pronta e repetindo?
Você não é papagaio de pirata. Alguém aqui já leu isso? Já parou para pensar? Porque isso aqui, sem você parar para pensar, não tem motivo de você ler. Eu costumo brincar e falar, gente, espírita não pode ter preguiça de pensar. Aqui tem que pensar, nem que for para o neurônio bater um no outro, assim, ó. E dar cãibra neuronal. Às vezes a gente vai dormir com dor de cabeça. De tanto que aquilo ali é complexo, você fala, gente, não estou entendendo nada, eu vou ter que deixar para amanhã, senão vai me dar um infarto. Aí parece que no outro dia você acalma e acha a chave que você não conseguia achar no outro dia. Então os espíritos têm linguagem articulada? Não, é ideia, é pensamento. O médium capta uma ideia e precisa decodificar. É isso que nós vamos ver agora. Outra. Pergunta 1, voltei um pouquinho para trás. No momento em que exerce sua faculdade, seja ela qual for, está o médium em estado perfeitamente normal? Seria o que nós chamamos de vigília. O que é vigília? Quando você está 100% com a cabeça em alguma coisa, sem espalhar, sem esparramar. Deu para entender isso? Tá assim, 100%? O que os espíritos dizem? Está, às vezes, num estado mais ou menos acentuado de crise. O que Kardec chamou de crise, nós chamamos de transe. E o que o transe faz com você, mesmo que você não seja médium? Tira, ou pelo menos possibilita que você saia do corpo. Fica como sugestão de estudo, as principais leis da emancipação. O que os espíritos dizem? Durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem o espírito ao corpo, através do perispírito, lógico, e não precisando esse da sua presença, ele se lança no espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Por que quando o teu corpo dorme, você sai do corpo? Porque você não dorme, você vai ficar ali fazendo o quê? Você não dorme, você é espírito, o corpo dorme e precisa descansar. Espírito dorme? Para descansar o quê? Você me explica? Então se você leu, vou começar a bater. Se prepara. Se você leu em algum livro que espírito dorme, está desmentindo Kardec. Ele não tem nada para descansar. Espírito come. Para alimentar o quê, criatura? Se você leu em algum livro que espírito come, vocês já mataram a charada. Tenho certeza. Está desmentindo Kardec. Aí você deve estar pensando assim, mas nem os espíritos mais atrasados, quem me ajuda? Revista Espírita, Kardec evoca um espírito glutão. O que é glutão? Guloso. Se ele é guloso, ele é evoluído ou menos evoluído? Não venha me dizer que o espírito evoluído come que não leão, gente. Pelo amor de Deus. Aí Kardec pergunta assim, vocês comem? E ele é um espírito atrasado. Você não pode falar, não, ele é mais evoluído, ele não sabe o que acontece aqui embaixo. O que ele diz? Nós não comemos. O nosso prazer é estar no ambiente onde as pessoas estão comendo. Então o espírito come? Não, se você leu isso em algum livro, está desmentindo Kardec. Então quando a gente bate nas obras básicas, não é que a gente está querendo ser chato. É porque as melhores obras que você pensou aí agora, pelos melhores médiuns, têm erros doutrinários. Por quê? Porque o espírito colocou a opinião dele. E doutrina espírita não é a opinião de um espírito. Estude um texto, se você quiser entender isso. Chama Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Vários espíritos manifestando em vários lugares, tudo ao mesmo tempo, por médiuns diferentes. Lembra disso? Alguém estudou esse texto? Ele é de extrema importância para a gente entender o que é doutrina espírita. Não é opinião pessoal desse ou daquele espírito, gente. Pois não? Hã? Do animismo? Vampirismo. Ah, vampirismo. O que tem? Sim, mas a alegria deles não é beber. É estar no ambiente onde as pessoas estão bebendo. Diz Allan Kardec, não. Ele está no mesmo ambiente. Sim. Aquilo ali é extremamente didático, é bom para você usar nesses, sei lá, num seminário, numa palestra, mas nós precisamos pensar o seguinte: a pessoa que fez a filmagem, ela está pautada em Kardec ou está pautada em outros livros?
talvez seja útil para você, por exemplo, dar um susto num médium. Não que seja a didática correta seja essa, o negócio é instruir. Mas tem gente que se não for no tranco não vai. Isso. Mas doutrinariamente não está correto. Tá? Não está correto. Tem algumas informações aí que eu ainda vou aprofundar, mas tem muita coisa que não está batendo. Por exemplo, quando Allan Kardec diz que a loucura é um estado transitório do cérebro físico, ou seja, o cérebro não funciona direito. Tem louco no plano espiritual? Eles não têm cérebro? Mas louco? Loucura não é um estado do cérebro físico? Eles não têm cérebro físico. Tem louco lá? Tem que aprofundar, gente. Não dá para ir aceitando. Tá. Eu vou aprofundar. A gente volta para contar essa história, nem que for na próxima encarnação. Vamos lá. Oi, pois não? Matou a charada. Matou a charada. Que os espíritos tomam caldo. Por isso que eu falei, os maiores livros que vocês estão acostumados a ler falam diferente de Kardec agora. Se você vai ficar com o André Luiz ou com Kardec, é opção sua. Mas que está desmentindo, tá. Não bate com Kardec. É duro, né? É um tranco na gente, né? Com Kardec não bate. Não bate. Não entendi? É o que o Luiz Anderson falou. Essa é a opinião de André Luiz. Ele não tinha que filtrar. Ele tem que ser fiel ao que está sendo escrito. O espírito errou e errou quem publicou. Complicado, né? Mas aí é lembrança. Não, mas no plano espiritual, nós vamos desencarnar e vamos levar todas essas lembranças. Quem bebe, quem fuma. É lembrança. Quem usa droga. Allan Kardec é claro a nos dizer o seguinte: todo sofrimento no plano espiritual é moral. Não existe sofrimento físico. Se o espírito chegar e se manifestar através de um médium dizendo que ele está com dor, ele não está com dor, ele está lembrando de dor, é fixação mental. E isso vale para todos os vícios. Claro, nós alimentarmos todos os dias. Quando a gente desencarna, o espírito, o perispírito, ele não vai sentir a falta. O que Allan Kardec trabalha? Isso aí. Não, sim. Isso aí eu vou ter que me preparar para trabalhar profundamente com isso. O que Allan Kardec fala de perispírito? Quais são as funções do perispírito? Uma, delimitar o espírito. Peri vem de perímetro, em torno. Ele dá a forma humana como o vidente olha. E a função principal do perispírito é transmitir as vontades do espírito para o corpo e as sensações do corpo para o espírito, só. Algumas obras estão dando ao perispírito capacidades que ele não tem. Por exemplo, órgãos no perispírito. Não existe isso. Estuda o item 257 do Livro dos Espíritos. É um texto, chama Ensaio Teórico sobre as sensações dos espíritos. O que Kardec vai dizer? Não tem órgão nenhum. E tem espírito escrevendo pela mão de médium que tem útero e está dando cria. Mas não tem gestação no plano espiritual, segundo um espírito aí? Não entendi? Lembrança. Ou seja, aqui no plano físico a gente gosta de se alimentar em excesso. Chegar lá, a mente está condicionada para isso, mas não é fome exatamente. É apego mental. Hã? Você está falando do estudo do Evangelho, das doutoras, do estudo do livro de Kardec. Dentro do centro, a gente estuda André Luiz também, e outras obras importantes, Chico Xavier, Emmanuel. Então, assim. Nada a declarar. Já me declarei. Se você quer estudar qualquer obra, você estuda, mas você filtra. Ó, isso aqui bate com Kardec? Não, então essa informação eu deixo de lado. Pois não?
Mas o fato de ser um aprendiz, e eu, por exemplo, sou o maior aprendiz aqui, eu tenho 12 anos e meio de doutrina só. Mas nem por isso eu vou abrir mão das obras de Allan Kardec e sair abraçando. Não, sim, eu tenho 12 anos e meio de doutrina, mas nem por isso eu vou pegar um texto que desmente Kardec e vou dizer que é doutrina espírita. Aquilo é a opinião do espírito. A obra de Allan Kardec, ela é pautada em leis. Se ele estivesse pautado só nos espíritos superiores, ele não estaria falando de lei, ele estaria falando de situação. Sim. É tudo, segundo o que nós encontramos em Allan Kardec, é tudo a mente. É lembrança de fome, é lembrança de dor, fixou. Às vezes o espírito nem sabe que desencarnou, então ele acha que está com fome. Ele pode deitar na mesma... Ele acha que está encarnado. Não invalida a obra. Invalida a obra. Isso é coisa muito boa. Outra coisa, aqui existem coisas que não param com Kardec. E a fonte mágica da doutrina é Kardec. Eu já tenho pensado nisso. Não está dizendo, olha, o carnista ninguém está desfazendo para a obra. Dá para você estudar? Dá para você estudar? Vai atingir muita gente, termos morais, vai. Mas eu acho que valida a obra sim. Sabe por que eu acho que valida? Porque você está estudando o André Luiz, ele fala muito da parte material do espírito. Ele fala muito da questão da locomoção, da questão de se alimentar, ele fala dos ministros lá dentro. Então, assim, é uma coisa que é muito mais material do que o Kardec fala. Então, não sei, eu acho que há controvérsias, assim, porque se a gente analisar o filme Nosso Lar, por exemplo, quando o André Luiz está ali na enfermaria ajudando, incessantemente, uma das irmãs chega para ele e fala, André, vai descansar. Ele fala, eu não estou cansado. Mas ela fala, mas você precisa descansar, todos nós precisamos descansar. Não é no sentido de dormir, mas é no sentido de descansar. Descansar no sentido de repousar, não é no sentido de aliviar o cansaço. Isso. Porque o termo descansar não limita isso, né? Então, repousar, para. Mas é polêmico. Porque seria então. Eu vou te dar uma sugestão. Por quê? Porque a gente está tão apegado a determinadas obras e a gente não faz aquele movimento de obra. Kardec não foi um pesquisador, ele não está pautado em pesquisa, observação e não sei o quê. Então aqui está a lei. O que bate com isso é a doutrina espírita. Venha de André Luiz, de Emmanuel, de João Grande, quem vier. Se não bate com isso, é a opinião pessoal do espírito. Nós nunca fizemos esse movimento, a gente abraçou tudo como doutrina espírita. É aí que está o problema, chama fanatismo. Me perdoe, eu não vou pegar pesado. Isso é fanatismo. Pois não. Demorou para você passar. Vamos fazer só um raciocínio nosso. Espera um pouquinho, só um pouquinho, ajuda comigo. Quem era André Luiz? Antes de desencarnar. Qual conhecimento que André Luiz tinha de vida espiritual? Quanto tempo André Luiz passa no mar? 8 anos. Isso mostra que ele não tinha o mínimo de noção do que é espiritualidade, mostra que ele não tinha o mínimo de noção das consequências das coisas que ele fez aqui e das consequências do mundo espiritual. A última encarnação de André Luiz, qual é? Quem foi? É lógico que chegando no plano espiritual, a maneira como ele vai ver as coisas, com a visão do médico que ele era, aqui, a gente não muda quando desencarna. A gente continua pensando com os mesmos valores. André conseguiu fazer um avanço grande, considerando o pouco tempo que ele estava no plano espiritual, mas não tinha merecimento nem para ir onde a mãe dele estava. A mãe dele tinha que sair de onde ele estava para vir onde ele estava. Nós não estamos falando de um espírito evoluído. Nós não estamos falando de um espírito inquestionável. Nós não estamos falando de um espírito que tudo que ele fala tem que ser acreditado como verdade. Por que veio a obra? Para que nós tivéssemos uma noção de tudo isso. Mas não para não questionar,
mas para olhar de maneira crítica, com o conhecimento da doutrina espírita. Não é porque foi Chico Xavier que escreveu que está errado. Porque Chico Xavier essa é a opinião de André Luiz. Assim como nós temos outras obras de outros espíritos pela psicografia de André Luiz, a de André Luiz de Chico Xavier, que é a opinião do espírito que escreveu. André Luiz Chico Xavier é o intermediário entre o espírito que escreve e nós aqui. Mas isso não quer dizer que porque aquele espírito escreveu, ele é uma sumidade no plano espiritual. Como ele comentou, do mesmo jeito que, na nossa opinião, não invalida a obra de André Luiz, que tem pontos, invalida muito menos o médium Chico Xavier, que é um ser evoluído, pomposo. Mas peraí, não é a espiritualidade que organiza isso? Que traz essas obras? Não é? Não tem um objetivo? O conhecimento vem? Sim, mas justamente como o Nelson falou, a gente deveria conhecer Kardec para ler essas obras, para ver aonde não bate. Eu tinha perguntado para mim assim, eu não vai encarar dentro da doutrina espírita, eu respondi, muito pouco provável. Ele falaram para mim, mas por que ele não vem na doutrina espírita? Eu falei, porque nós espíritas já temos tudo o que precisamos saber, só que a gente não procura o que precisa saber. Eu não preciso ir para um lugar onde as pessoas não têm o que nós temos. Nós já temos tudo o que precisamos saber, só que a gente não busca conhecimento. A gente fica fantasiando, acreditando em crendices, transformando as nossas convicções das nossas religiões anteriores em dogmas dentro da doutrina espírita e simplesmente não questionamos. Porque se foi dito por um espírito, não se discute. Mas Sandra já colocou agora mesmo. Não é o espírito que determina, é a condição moral dele. A gente não avalia nem a condição moral do espírito escondido. Se é espírito, a gente acredita. Mas quem disse que ele tem credibilidade? O que garante a credibilidade dele é a condição moral dele diante da situação. Você também tem que questionar os mesmos espíritos que traduziram a obra de Kardec. Não, mas não é a tradução. Agora é a obra de uma pessoa. Agora fecha o raciocínio. André Luiz, 8 anos nas trevas. Por ignorância. Médico materialista. Você quer comparar com o que trouxe? Hahnemann, Lacordaire, João Evangelista, Swedenborg, São Luís, Santo Agostinho. Dá para comparar? Então, você está conversando com uma pessoa que está entrando na doutrina espírita. Quando você entra no centro, alguns livros são de recomendados. Chico Xavier é muito conhecido, de Paulo Franco, muito conhecido. Então você pega essas pessoas que aparentemente, na minha cabeça, tinham uma chancela de ser mais organizado, ser mais fiel a Kardec, porque você tem muito livro absurdo também. Quer dizer, quando eu entro no centro, eu não tenho a única referência só de Kardec, eu tenho outras referências que me são passadas. Então, talvez tenha que rever toda essa forma de repassar a doutrina. Está entendendo? Então, você deveria estudar o Evangelho, não um ano, mas deveria estudar o Evangelho eternamente. E tudo que vir a partir desse teu princípio. Isso aqui não bate com isso aqui, não, você está entendendo? O foco é diferente. Ou então estimular o estudo de Kardec. Todos os centros fazerem um estudo profundo de Kardec, para que as outras obras a gente consiga fazer aquela metáfora de Cosme Máximo, você cada feijão. Que quem engrandece Chico, quem engrandece Emmanuel, quem engrandece André Luiz, é o próprio pessoal do santo. Então, as próprias pessoas que falam da doutrina quem engrandece. Só que qual que é o problema? Quando a gente fala assim, ó, vou deixar tudo e vou focar em Kardec, você toma nome de radical, fanático. E a gente só está buscando profundidade para separar o joio do trigo e para poder fazer isso aqui com segurança. Eu realmente me sinto bem enganada, né, Leandro? Vamos lá? Dois espíritos que manifestaram muito por Chico, foi Emmanuel e André Luiz. Eu acho que todo mundo que sabe de ver, eu acho que Emmanuel tem mais conhecimento do André Luiz. Ela vai disparar. E Emmanuel, como você falou uma vez, tem que falar sobre uma coisa que contradizesse Kardec, fica com o Kardec disse, isso que o Kardec dá.
o Kardec Emmanuel Não é à toa que Emmanuel vai falar uma frase dessa. Ele sabe da condição ele dele. pode depois, se tiver coisa que ele contradiga Kardec, fica o Kardec. O que for bom, é evidente. É simples assim. O próprio Emmanuel fala comigo também da USP, né? No capítulo que fala da algebraica da terceirização, né? Kardec é um espírito mais puro, mais evoluído, que está Um dos discípulos mais lúcidos do Cristo vem ao plano físico. Só para mim esclarecer um ponto que eu estou aqui. O livro dos Espíritos fala que há dois pontos muito importantes no universo, que é o espírito e a matéria. O nosso lar está localizado no umbral, uma das coisas mais leves do umbral. Não está ainda conectado muito à matéria, por isso está sopa, dívida, Se eu for te responder isso, vocês vão me crucificar. Uai, mas então não deixa de te crucificar. Vai piorar. Não, André, você já pôs a Porque vida na eu quero que você me mostre onde tem nas obras de Allan Kardec que existe colônia espiritual. Onde está escrito lá que existe umbral? Kardec falou em diferentes estados da alma na realidade. Não falou em diferentes locais da alma na realidade. Quando alguém começou a falar de colônia, eu falei, Jesus amado, onde que eu posso falar? Onde que nós vamos agora esse conhecimento? Ah, vamos a Kardec. Se quiser entender a doutrina espírita, tem que mergulhar em Kardec. E aí o resto a gente vai separando. O restante. Resto não. Porque tem um sentido pejorativo, né? O restante a gente vai separando por inclusive. Mas é complicado mesmo, gente. Vocês estão sentindo agora aí mesmo uma decepção? Eu senti há 3 anos atrás, eu quase larguei a doutrina, porque eu era assim, aficionado na zona germana. Eu tinha estudo na internet, tudo. Eu tomei um tranco, porque eu fiquei assim, dias e dias com o estômago enrugado, não queria levar nada. O que te deu? Aí eu comecei, porque eu descobri que Emmanuel tinha falhas doutrinárias, que o Luiz tinha falhas doutrinárias. Eu estou sentindo o que vocês estão sentindo, eu senti o que vocês estão sentindo agora. Creio eu. Porque dá a impressão que toda essa obra, somente do André, Decepciona, isso é toca uma pra caramba. fantasia, Mas é assim. Eu estava na cara também. Sinto muito. Eu não queria isso. mas é do lado bom. Agora é a oportunidade. Agora está aqui para frente. Se a gente vai estudar a obra de Kardec para separar o joio do trigo, vai ficar fácil para os olhos de comando. Agora é cada um. Pois não, sabe? Não é. Só ler com calma. E, se possível, estimula o estudo de Kardec em grupo nas casas espíritas. Ele não é tão difícil. Só que tem que ser estudado em grupo, com várias opiniões, várias pessoas interpretando. Grupos pequenos e atenta a cada caso, né? Não é barato. Pegar a palestra lá na frente. Não é barato. É a cada frase. Para em cada ponto e conversa. Põe um dicionário no ar. Isso é estudar. Porque senão o que acontece? Nós estudamos 2 capítulos do livro. Em 1 hora, você está brincando comigo. Eu já falei isso, Marcos. E arrumei uma confusão outra. Não, pode ficar aqui. Aí você vai pegar ele e não separa dele. O objetivo de fazer prosélitos, que seriam seguidores. Aí a gente vê outras religiões que colocam, por exemplo, vou usar o exemplo, com todo respeito, da doutrina católica. Completa para passar, é isso? Então é normal passar do seu jeito? Claro. Porque fizeram do animismo um monstro, que é um processo natural. Você só precisa entender o que é. Vamos lá. Volta aqui. O espírito derrama sobre o médium um pensamento ou uma ideia, o médium capta, interpreta e transmite ao corpo. É isso? Transmite ao corpo via. Começa com P e termina com espírito. Talvez eu consiga alguma coisa. Isso. Transmite ao próprio corpo. Qual a função do corpo na atividade mediúnica? Registrar no plano físico. Se ele for psicógrafo, registra através da. Se ele for psicofônico, registra através da. É isso? Dá para acompanhar? Tranquilo? Tem polêmica? Pode começar a jogar automático. Não dá nada não. Então, se você esqueceu tudo que eu falei até agora, guarda esse slide. Isso aqui é um resumo.
Toma um pouco de cuidado, porque tem algumas coisas ali que é a experiência pessoal do Hermínio do grupo dele, então não pode ser interpretado como doutrina espírita, do mesmo jeito que as coisas que André Luiz falou que não batem, a gente está sugerindo que você deixe de lado. Se o Hermínio falou a experiência dele, mas não bate com Kardec, é doutrina? Então deixa de lado, igualzinho os outros, o critério é o mesmo. Olha lá, corpo da médium, médium espírito fora do corpo é um acoplamento para que haja comunicação. Tem alguma dificuldade para entender? Nenhum, prontinho. Se você estudou esse livro, estava lá a figura. Mas ninguém lê. E esse é um bom livro. Embora tenha algumas coisas que o Hermínio trata que são resultado das pesquisas dele. Nem sempre batem com a Kardec, tem que deixar de lado. Então vamos lá. Juntando as informações, se a função do médium é interpretar o pensamento comunicante para poder transmitir, existe fenômeno mediúnico sem o animismo? Lembra? O fenômeno mediúnico é parte do encarnado e parte do desencarnado. O que é o animismo? É a parte do encarnado. Se ele é misto, tem como não ter a parte do encarnado? Não, ele é misto, ele é misturado. Então, vamos conversar um pouquinho sobre animismo, caminhando para o final da primeira parte. Fica como sugestão de leitura, como nós dissemos, o texto Emancipação da Alma, no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8, para você entender o que você encarnado também produz. Por quê? Porque durante o transe você não está sem pensar nada. Existe um risco de você colocar o que é seu no meio da comunicação do espírito. Isso é animismo prejudicial. Mas existe um animismo normal, faz sentido? Vou aprofundar agora um pouquinho. Pergunta 7, mesmo capítulo. O espírito encarnado do médium exerce alguma influência? Ele interfere na comunicação provida pelo espírito? Olha a profundidade da resposta. Exerce porquanto, se estes não lhe são simpáticos, pode ele alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias. Ou seja, se o espírito mandou você falar sim, mas você acha que não, você tem dois caminhos. Ou você é fiel a ele e diz sim, mesmo não concordando, ou você diz não e ao invés de dar a resposta dele, você dá a sua. De qualquer forma, tem animismo. Um é normal, que é a interpretação, a outra não é a interpretação, a outra é você botando ideia sua. Deu para entender esse raciocínio? Tá, gente? Então veja, existe um animismo normal, você vai interpretar, mas existe um animismo anormal ou prejudicial, que é a gente botando coisa a mais. E nós vamos entrar nisso já. Então existe, como nós dissemos, o animismo normal e o anormal ou prejudicial. O que é o anormal? É quando você interpreta e passa da forma mais fiel possível. O anormal é quando você altera. Emmanuel chamou de personalismo. Na segunda parte, se o tempo permitir, nós vamos falar sobre isso. É quando você, médium, altera ou acrescenta coisas que o Espírito não mandou você transmitir. Está claro isso? Qual é a característica necessária aqui? A chamada fidelidade. Mas se você é um médium vaidoso, eu não sei se acontece aqui em Barretos, se você está cheio de ideias próprias, quando você capta, você consegue segurar tudo e passar só dele? E aí está o problema. Vamos ver isso. Isso aqui é uma parte boa, porque mesmo o animismo prejudicial, ele pode ter uma parte boa se a gente souber trabalhar. Aí precisa de muita sensibilidade do dirigente do grupo. Por quê? Porque esse animismo anormal ou prejudicial tem a sua função. Quando o médium contamina a comunicação com as ideias dele, ele está desabafando, ele está botando para fora coisas que estão entaladas nele. Ou seja, o médium acha que está em equilíbrio, mas está. Isso pode acontecer, da gente achar que está bem, e achar que está em condições de trabalhar, mas não está, e vir aqui e botar mais nosso para fora que deles? Pode acontecer? Ou não? Interessante, né? Nesse caso, ele está sendo tratado e não o espírito. Faz sentido? Então, quando o médium está botando muita coisa dele para fora, você bota para fora da reunião? O médico põe o doente para fora do consultório? Quem está sendo doutrinado nesse caso? Porque tem gente que fala assim, não, o exercício mediúnico faz o médium melhorar. Nunca vi isso. Pelo contrário, estou vendo o médium com 30
40 anos de reunião mediúnica, está mais perturbado hoje que quando começou. Estou falando bobagem? Cansei de ver isso, gente. Eu vou em tudo quanto é casa espírita que você pensar na região. Hoje, com 30 anos de reunião mediúnica, fala mais que o vendedor de ovo na feira. Nem respira para falar, chega a espumar o canto da boca. Está em equilíbrio? 30, 40 anos de reunião mediúnica ajudaram alguma coisa? Você tem que levar em conta também o conhecimento do médico, né? Interpretar. Sim, mas 30, 40 anos de reunião mediúnica não dá para ter amadurecido um pouco? Sem conhecimento. Não, mas 30, 40 anos não buscou conhecimento por quê? Então, Só aprendeu a dar passividade, se é que é passividade, se é que não é inimigo? Você está vendo como que isso é coisa séria? Isso é sério, a gente precisa fazer mais reuniões dessas. Precisa conversar mais. Precisa trocar ideia, ter opinião diferente. Está tudo muito acomodado. E se você critica, não, é falta de caridade. Então tá, vamos levar em contato com o resto da vida. Então, para que doutrina espírita então? Se é para todo o misticismo ser abraçado sem critério, para que existe essa doutrina então? Separando o joio do trigo, para a gente abraçar joio assim sem critério? Não tem sentido isso. Então esse momento, essa figura um pouquinho mais do anjo, não devia ter aparecido, né? Mas esse momento em que você está doutrinando o médium, ele também está sendo ajudado. Agora, um pouquinho mais de profundidade. Tem isso? Tem lá. O grande risco da comunicação anímica, o mais anímico que tem mediúnica, é quando a pessoa acha que está em transe e aí ela quer comunicar. Então ela quer pegar o que ela fala, gravar um CD para vender. Ela quer pegar o que ela produz psicograficamente, já escrever livro. E às vezes a gente é tão imaturo que a gente acha assim, não, eu estou aprendendo a psicografar. Quem está te ajudando é Zé Menezes. O espírito desse nível ajudando o médium a aprender a psicografar? Está brincando comigo. Existem espíritos treinados para ajudar o médium nessa fase de treinamento, de aprendizagem, gente. Isso está no livro dos médiuns. Então qual que é o problema aí? Médium, nessa condição mais anímica do que mediúnica, tem que ser excluído? Não, tem que ser tratado. Só que baixa a bola dele. E justamente por causa dessa vaidade, ele acha o quê? Não, o que eu falar tem que ser publicado. E é aí que surge tanto livro, tanto CD, tanto DVD e tanta palestra que não acrescenta nada. Não julgue pessoas, mas seja severo com o material. Você tem o direito de não concordar com nada que eu falei. Você pode discordar de tudo que eu faço. Porque o que eu estou falando não sou eu. É meu seminário, é minha palestra, você tem o direito de discordar. Agora, comigo, que sou filho de Deus imperfeito, caridade. Mas o material que eu produzo tem que ser analisado assim. O Cosme Massa sempre fala isso, caridade com pessoas, mas avaliação severa de material. Que bate, bate. Que não bate, deixa de lado. Isso não é falta de caridade não, tá? Porque nós estamos nesse momento, né? Que tudo quer virar livro, tudo quer virar CD, tudo quer virar DVD, tudo quer ser publicado. Parece que tem até uma situação complicada acontecendo no movimento espírita. Tem amigos meus recebendo ligação para grandes eventos e dizendo assim, quantos livros o senhor tem publicado? Nenhum. Ah, então desculpa. Se ele tivesse livro, ele ia participar do evento. Não tem livro, não vai para o evento. Quantas editoras de fundo de quintal você conhece? O cara psicografa um livro, horroroso doutrinariamente. Aí manda para a Candeia. A Candeia tem um corpo editorial. O que a Candeia faz? Aqui não. Manda para Boa Nova em Catanduva. Boa Nova? Aqui não. Manda para não sei aonde. Aqui não. O que o cara faz? Abre uma editora para ele. Porque não é possível que ele vai recusar o livro dele mesmo. Aí eu vou achar que ele está com um problema seríssimo. Pelo menos ele vai passar o livro dele. Vai. E publica. Ou seja, a gente foge da realidade. O livro não é bom, mas a gente insiste. Uma vez eu vi um manual de publicação que ele me deu uma informação extraordinária. Gente, para o dono, para o autor, o livro é sempre ótimo. É incrível como que a gente entende o que a gente fala, né? Se você falar, você mesmo não entendeu, eu vou ficar preocupado com você. Vou tomar mais passo por semana. Gente, o autor do livro, o livro é lindo, maravilhoso, perfeito, ele escreveu ali do jeito que ele gosta. Agora, tem gente que lê o livro e fala, gente, isso aqui não tem no espírito. Pode acontecer? O autor, eu acho que ele é lindo, maravilhoso, ok?
fica lá guardadinha até que se tenha certeza, não tem problema. Vocês lembraram de algum caso? Ivone Pereira, como é que chama? Memória de um suicida, quantos anos engavetado o livro até que se tivesse certeza? Quase 30 anos. Foi engavetado, por quê? Porque as pessoas liam e falavam, calma aí. Depois amadureceu e achou que o livro era bom e pegou. Agora, se a Ivone Pereira teve material recusado, quem somos nós para achar que o nosso tem que passar de primeiro? Olha a vaidade, né? Agora, para encerrar, como é que eu evito essas interferências? Primeira coisa, agora eu vou ter que soltar daqui porque não está O passando. tempo inteiro com a cabeça barulhenta, mas para ouvirmos a voz das estrelas, é necessário fazer silêncio interior. Divaldo Franco conta-nos de uma visita no além que ele foi fazer a um desencarnado recente. Joana de Ângeles o levou. E todos entraram silenciosos, silenciosos. E ele também. E Joana se volta para ele e diz, silêncio. E ele achou que ela estivesse doida, porque ele já estava silencioso. A boca. Mas o silêncio que faz barulho no além é o da cabeça. É o da mente. Quantas vezes chegamos em centros espíritas em que a sessão vai começar e a mediunzada está num papo federal. E é a moda, e é o frio, e é a roupa, e é o salário, e é o trânsito, e é a guerra, e é a tsunami. E dali a pouco o dirigente bate a sinetinha, que a outra hipocrisia cá entre nós. E todo mundo fica quieto, a boca. Mas aqueles assuntos todos que a gente estava comentando, será que eles desaparecem da cabeça? Então a reunião leva tempo enorme, sem que um único médium dê passividade. Porque primeiro temos que voltar ao nível zero, que nem sempre conseguimos. Aquela cabeça excitada de momentos antes, não permite que agora, porque nós calamos a boca e fechamos os olhos, possamos fazer ponte com os imortais. Começamos a sentir que tudo aquilo que a gente estava falando continua fervilhando em nossa cabeça, com suas imagens, fortes ou não, continua tudo aquilo embaralhando os nossos pensamentos. A gente quer orar, começa o Pai Nosso, já não sabe onde é que o Pai estava mesmo, porque o pensamento se embaralha com as outras coisas que a gente estava pensando. E quando termina o trabalho, aqueles que ainda dizem, a reunião hoje estava pesada, não consegui receber nada. Ainda não nos demos conta da nossa responsabilidade junto à mediunidade. Não era a reunião que estava pesada, era a cabeça atulhada de coisas que não eram compatíveis com o gênero do trabalho. A proposta de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns para a reunião mediúnica é de silêncio e comunhão de pensamentos. É por isso que a nossa proposta espírita, a proposta da nossa doutrina espírita, é a de que façamos silêncio. Os budistas diriam, não pensar. O não pensar é a concentração, que a gente ainda não consegue fazer. A nossa mente salta como um mono louco, de uma ideia para outra, e a reunião está correndo, e a reunião está correndo, e será que meu filho já voltou da escola? E será que eu desliguei o fogão? Mas será, e amanhã, será que eu vou conseguir chegar ao médico? Será? A gente está na sessão mediúnica, mas fisicamente, o mental está fora. E é por isto que nós encontramos os centros espíritas em geral, com 2, 3, 10, 15 sessões mediúnicas. E cada dia os médiuns estão mais aparvalhados, mais atormentados. Conversamos com eles, são mais desequilibrados do que antes. Não dá para entender